Olá, turminha, sejam bem-vindos, mais uma videoaula. Bom, meu terceiro ano, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a transformação das paisagens. Nós já vimos nossos capítulos anteriores sobre, já vimos deixa eu ver aqui, as diferentes paisagens, nós vimos o que mais? Nós vimos sobre as paisagens urbanas e os elementos que compõem as paisagens rurais, enfim. Nós já vimos tudo isso e hoje nós vamos ver essas paisagens transformadas. Que motivos levam o ser humano, a transformar essa paisagem? Quais são os aspectos? Quais são os motivos que fazem a transformação dessas paisagens? Primeiro, nós vamos aqui, relembrar o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Existem dois tipos de paisagem, a natural e a paisagem humanizada, quer dizer, paisagem transformada, que é a paisagem que sofre alteração por meio do ser humano. Paisagem natural é aquela em que a natureza deixou do jeitinho que está lá, que o mundo começou, então, enfim, são os elementos como rios, os lagos, os mares, as plantas, as florestas, enfim, tudo isso são as paisagens naturais. E as humanizadas, que nós chamamos também de paisagens culturais, são as paisagens que sofrem aí alterações feitas pelo homem. Pelo homem, quando a gente fala, pela humanidade, tá, gente? Pelas pessoas. Bom, 26, nós vamos começar aqui o nosso assunto. Pessoal, esses assuntos sobre paisagens, nós vamos falar, depois nós vamos retornar relembrando, até que a gente feche essa unidade, falando sobre isso, tá? Porque vai ser o assunto do nosso próximo TD. Então, daqui até o finalzinho desse mês, a gente vai repetir as aulas, nós vamos fazer atividades relacionadas a várias aulas juntas, né? Então, assim, eu sempre vou estar conversando com vocês aqui sobre isso, tá? Ah, mas a tia Diana só fala de paisagem, porque a gente quer fechar essa unidade apenas com esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Na página 26, se você puder acompanhar junto comigo, e aí eu vou fazendo aqui um resumo do que eu entendi do assunto, vou mostrando para vocês nos meus slides o que eu quero dizer, mostrando com imagens, tá certo? Sobre a explicação. Bom, as paisagens são bem diferentes umas das outras, né? Isso é um resultado do modo como construímos uma paisagem, ou seja, do modo como modificamos a natureza, né? O modo também como as pessoas se relacionam com o ambiente é diferente também de um lugar para o outro, principalmente com o meio rural e o meio urbano, certo? Bom, existem aspectos naturais, pessoal, que ajudam a modificar a paisagem também. Não é só a transformação feita pelo homem que modifica a paisagem, não é, tá? As paisagens podem se modificar também através do clima, tá? O relevo e a hidrografia. Também são alguns desses aspectos que ajudam a modificar a paisagem. E as modificações nos lugares ocorrem já ocorreram, né, diversas modificações na natureza, enfim, já vem de muitos anos passados, de outras pessoas que já viveram antes de nós, foram transformando. Inclusive, a gente pode, trazer para a nossa cidade, por exemplo, que o nosso bairro, a nossa cidade, a capital, não era do jeito que é como a gente está hoje. Então, já houve várias transformações de pessoas que já viveram antes de nós. Então, esse processo de transformação não é de agora. Porém, em decorrência de muitos motivos, as pessoas estão transformando demais, degradando demais essas paisagens. E aí a gente pode ver que traz aí vários prejuízos para a natureza, né? Essa forma de transformar a paisagem também deve ser respeitosa, portanto, a gente sabe que não é. Então, alguns motivos que levam a essas paisagens serem modificadas, como, por exemplo, o trabalho,
a tecnologia e a cultura e a política. Eu vou mostrar essas 4 para vocês. E aí eu vou mostrar assim bem vagamente para que não fique tudo assim processado agora, porque como eu falei, a gente vai falar sobre isso sempre nas nossas outras aulas posteriores, né? Bom, por motivo de trabalho, né? A questão das pessoas que vivem no campo, por exemplo, olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Pronto, bem aqui nessa imagenzinha aqui, as pessoas usam o espaço para plantar. E quando elas vão plantar, né, naturalmente elas transformam esse ambiente em que provavelmente teria bastante árvores, alguma coisa, elas vão arrancar para poder fazer ali a sua plantação. Então, daí já é um motivo para o trabalho. E eu vou retornar aqui novamente. A tecnologia ela pode transformar também a paisagem para ajudar as pessoas do campo a produzir, a plantar e produzir. Então, através da tecnologia. E aí eu tenho também uma imagem aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Pronto, aqui, ó. Na tecnologia, melhora as condições do solo para receber a plantação, como, por exemplo, as máquinas. E aí vou retornar novamente para lá, que eu falei para vocês que eu ia falando e mostrando, né, as imagens. E deixa eu ver. Na política, influencia, pessoal, a transformar os lugares onde o poder público é responsável, né? E o poder público é responsável por construções, por exemplo, de cidades, rodovias e aqui, como eu trago nessa imagem, rodovias e, por exemplo, viadutos, que mais? Vários motivos políticos, como tem aqui na página de vocês, nessa páginazinha aqui, como para construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, para produzir energia. Então, é uma construção gigantesca que tem que aproveitar a água de algum local, de um rio ou de alguma represa. Então, essa construção naturalmente vai devastar muito a natureza e aí vai, com certeza, fazer um processo de transformação muito grande naquele ambiente, né? Então, isso aí é um motivo político. Bom, e aí agora eu vou parar aqui nos slides para vocês verem. Paisagens naturais e humanizadas da cidade. Outra coisa, né? Já foi até assunto dos TDs anteriores de vocês. Na cidade, nós podemos encontrar elementos naturais, pessoal. Podemos. Por exemplo, aqui em Fortaleza existem vários rios, que é um elemento natural, que está, né? Que foi construído várias coisas ao redor dele, mas ele está lá. Então, ele é um elemento natural dentro da cidade. Então, as paisagens naturais e humanizadas, elas podem estar no mesmo local, tá? Porém, o homem foi ali e transformou, né? Um pouquinho, às vezes até muda, e enfim. A transformação das paisagens, né, pelos seres humanos, para dar lugar às plantações, cidades, viu como eu estava falando? Rodovias e exploração de recursos minerais, como, por exemplo, a exploração de pedras, né? Pedras preciosas, a exploração de madeira, né, por exemplo, que é ilegal, mas muitas pessoas fazem, a exploração como eu falei, de pedras preciosas, que é no caso do ouro, da prata e de outras pedras também, de vários recursos naturais, como da água também, da própria água, enfim, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, e eu acho que aqui a gente encerra nosso assunto sobre transformação de paisagem. Aliás, nós encerramos por hoje, mas a gente vai dar continuidade nas nossas próximas aulas, fazendo assim um paralelo, né? Fazendo aqui uma junção de assuntos, né? A gente já falou sobre paisagens rurais e urbanas, e aí eu vou trazer para dentro desse assunto aqui também de transformação de paisagem, tá certo? Por exemplo, no campo já existem paisagens transformadas pelas pessoas que vivem lá. Então, eu vou mostrar para vocês esse tipo de assunto também, que vai ser da nossa próxima aula, ok? Então, meus amores, é isso. Realizem a atividade de casa, que está aí marcado, né, na sua agenda, tá? As paginazinhas. Quando for possível, a gente vai fazer essa correção. Se Deus quiser, seja breve, né, para a gente retornar, enfim, tá? Eu preciso que vocês
Vão fazendo aí as atividades para vocês entenderem, porque também esses assuntos vão estar nos TDs, nos próximos TDs de vocês. Super beijos e até a próxima aula.